Vamos começar, né, Carlos Manuel? Boa noite a todos. Você que manda. Mas tem uma furadeira aqui, tá escutando, não? Não, não dá para escutar, não. Beleza. Temos o prazer e a alegria de trazer Carlos Manuel, um colega aí da eletrofisiologia, da estimulação cardíaca. Carlos Manuel é médico cardiologista da Rede Primavera, formação de cardiologia pelo Instituto Dante Pazanese e fez especialização em estimulação cardíaca e eletrofisiologia pelo INCOR, e vai trazer um tema bem interessante para a gente, um caso clínico, síndrome do QT longo, indicações de CDI. Obrigado, Carlos Manuel, boa aula. Boa noite a todos, muitos amigos aí presentes. Obrigado aí a Fabrício pelo convite. O tema já é por si só um tema muito interessante, né? Não é um tema do dia a dia, é relativamente raro aí a gente pegar um caso desse. E esse caso em específico tem algumas particularidades aí que dá margem para muita discussão, alguns pontos até polêmicos, inclusive na questão da indicação do CDI, né? E é um caso que não está de todo ainda esclarecido. Foi uma paciente que internou no Primavera há cerca de 2 anos atrás, está seguindo vários colegas do Primavera tiveram a oportunidade aí de acompanhar esse caso, e hoje ela está fazendo um acompanhamento ambulatorial lá no ambulatório do cirurgia, lá pelo SUS, com o nosso colega aí, Marcos Paulo, né? Então, vamos dar início aí. Vou apresentar o caso primeiramente e depois a gente traz aí alguns artigos para discutir alguns relatos de caso, alguns artigos de revisão. Bom, então, a paciente do sexo feminino, 50 anos, sem comorbidades prévias, a 20º PO de apendicectomia, foi uma apendicite complicada, classificada como grau 4, já tinha perfuração, já tinha coleção intraperitoneal, foi operada no USI, né? Uma paciente sem convênio, paciente do SUS, e quando ela estava no 20º pós-operatório, período durante o qual ela fez um esquema de antibiótico aí com cipro e metronidazol, um esquema comum, né, muito comumente usado aí pelo pessoal da cirurgia geral para infecções aí abdominais. Ela fez esse esquema por 16 dias e teve alta com clavulin, né? Ela teve alta ainda com uma pequena coleção intraperitoneal para acompanhamento conservador, e ela foi admitida no Hospital Primavera para realizar uma ultrassonografia transvaginal eletiva, né? Ela foi para fazer o exame e voltar para casa, para acompanhamento aí dessa coleção. E durante o exame, ela evoluiu com um mal-estar inespecífico, que ela não soube detalhar muito bem se foi uma palpitação, se foi tontura, só falou que ao final do exame sentiu um mal-estar e apresentou uma síncope durante, né, dentro da sala da ultrassonografia. Foi encaminhada ao setor de urgência lá do Hospital Primavera e esse é o primeiro relato que nós temos em prontuário, lá do Primavera. A paciente estava na sala de urgência, eupneica, consciente e orientada, embora algo prostrada, né? Era a descrição que havia no prontuário. Sinais vitais, observava-se uma certa bradicardia, mas nada muito severa, com discreta hipertensão, saturando bem ar ambiente, e o eletrocardiograma relatado como uma bradicardia sinusal, mas uma bradicardia leve aí, uma frequência limítrofe aí, 49, BAV de primeiro grau, bloqueio de ramo esquerdo relatado também no prontuário e uma zona elétrica inativa anterior, né? E esse era o eletrocardiograma dela na ocasião.
Eu acho que é interessante a gente já abrir para discussão, participação aí durante a apresentação, ô Fabrício, o que é que você acha aí? Ou pelo menos Pode ficar à do... vontade, viu? Oi? Pode ficar à vontade, Carlos. Eu Pode, acho que é pode ficar à mais vontade. interessante, pelo menos os aspectos aí eletrocardiográficos e tal, a gente já colocar em discussão aí no meio da apresentação do que deixar tudo para o final, né? Até porque com a imagem na frente, as pessoas ficar para depois podem não se lembrar muito bem de todos os detalhes aí do eletro. Alguém quer se manifestar aí a respeito desse eletrocardiograma? Bom, pelo Tem uma silêncio aí da área, turma, então, vamos lá, exato, Gildo. tem uma área inativa aí, né, anteroceptal. Isso. Eu diria até um pouco mais extensa do que anteroceptal, viu? Vai além aí de V1 e V2, né? Se estende até V4, né? Mas realmente chama atenção essa área inativa aí. O que mais? Bom, O a QTC gente já dela tá quanto observa. aí, Carlos? Oi? O QTC dela tá quanto? Bom, então, o QTC, embora a gente sempre tenha que confirmar, né, essas medidas automáticas aqui que o aparelho dá, mas tá bem fidedigno aqui. No cálculo que eu fiz está bem semelhante, né? Os artigos, eles relatam que essas medidas de QT, um desvio de 20 milissegundos para mais ou para menos é perfeitamente aceitável, depende muito do ponto que você pega ou da derivação que você escolhe, né, para medir o QT. Nos estudos, as derivações padrão para se medir o QT são D2 e V5, né? Mas, na verdade, você deve escolher aquela em que o traçado ofereça uma maior precisão para você definir bem o ponto inicial do QT e o ponto final. Algumas morfologias de onda T oferecem um certo desafio aí para fazer essas medidas, né? Principalmente quando elas são bifásicas, né? Ou polifásicas, como por exemplo aqui em V3, às vezes fica meio difícil de você definir onde termina o intervalo QT, mas sim tá assim prolongado. E além disso, chama bem a atenção aqui, e isso pode passar despercebido, né, como estava na evolução inicial, como uma bradicardia sinusal com BAV de primeiro. Tem um detalhe aqui que chama a atenção, que é a onda T, ela é meio apiculada, né? Sugere que tenha algo a mais aqui além da onda T, né? Então, a primeira suspeita é que tem uma onda P escondida ali, encavalada nessa onda T. A gente observa bem aqui em D2, né? Uma certa diferença. Aqui no AVR também, uma onda apiculada que parece ser uma onda sobreposta à onda T. E aí, quando se tem essa dúvida, né, pode ser um BAV 2 para um, uma P conduzindo e a outra bloqueada, é sempre bom a gente avaliar o ciclo PP, né? Então, olhando aqui num segmento que fica mais fácil, porque a onda P está bem, o pico dela está bem alinhado com um quadrado maior aqui, né? Com a linha mais espessa aqui do traçado do elétron. Então, se a gente observar aqui esse ciclo PP, a gente tem aqui 6 quadrados grandes, né? Então, 1.200 milissegundos. Tem essa suspeita, você deve definir a metade desse intervalo, que seria 600 milissegundos, ou 3 quadrados grandes, que seria exatamente aqui, e bate certinho com essa ponta da onda T aqui, que seria a suspeita, sugere muito fortemente que tenha uma onda P aqui encavalada na onda T e que seja um BAV 2 para 1, né? Em AVR aqui também dá para ver a pontinha dela aqui. E na medida do intervalo QT,
que é uma coisa simples, mas muitas vezes é um detalhe que faz a diferença e que às vezes a gente se atrapalha um pouco. Então, a gente deve traçar uma linha definindo muito bem o início do complexo QRS, né? A, a técnica mais recomendada é a técnica da tangente. Você passa uma linha no final, na parte final da onda T, acompanhando aí ou a descida ou a subida, né? Porque ela pode ser positiva ou negativa, a depender de onde você vai fazer essa aferição. E essa linha tangente também oferece alguns desafios, né? Quando a onda T ela é bifásica, por exemplo, pega sempre a última fase. Ou quando a porção final, como aqui em V5, ela tem um certo norte aqui, aí você fica na dúvida, você pega essa primeira descida ou a segunda, é sempre a última, né? Para você traçar a tangente. Então, traçou essa tangente, traça a linha de base, e aí onde a tangente encontra com a linha de base vai ser o ponto final do seu intervalo QT. Nesse caso aqui, na minha medida, esse intervalo QT aqui deu 640 milissegundos, né? Nós temos aqui 600, 3 quadrados grandes completos e mais um quadradinho aqui, então 640 milissegundos. A fórmula de Bazet, né, que é a mais utilizada, a mais bem definida e usada nos estudos, dividido pela raiz quadrada do RR, que nesse caso aqui é exatamente 1.200 milissegundos. Como o ciclo RR pode variar um pouco, né, ele pode abrir e fechar um pouco, você sempre vai pegar o ciclo que vem antes da sua medida. Então, nesse caso aqui, nós usamos esse complexo QRS, esse segmento ST para fazer a medida, nós vamos usar o ciclo que vem antes. Então, no caso aqui, bateu certinho aqui o pico da R com o da outra R aqui, alinhado aqui com o traçado do elétron, 1.200 milissegundos. Nesse cálculo aqui, 584 milissegundos, o QT corrigido, que está dentro daquele desvio padrão de 20 milissegundos para mais ou para menos do que foi aferido aqui pelo aparelho, né? Uma dica é sempre as duas medidas que são utilizadas, que o aparelho também usa para fazer, são a frequência, né? Ou seja, o ciclo RR e a medida do QT. Se você olhou aqui e a frequência está batendo com o que você está vendo, o QT não corrigido também está batendo mais ou menos. Eu medi 640, ele mediu aqui 630. Então, se está batendo essas duas medidas básicas aqui, a frequência e o QT, então o QT corrigido é confiável, né? O nosso deu aproximado aí, uma diferença de menos de 20 milissegundos. Então, teríamos aí um BAV 2:1, né? Uma zona inativa aí anterior e um prolongamento aí do intervalo QT, né? Lembrando que as medidas variam um pouco de autor para autor, mas a maioria considera para homens até 440 milissegundos e para mulheres até 460 milissegundos. Essa paciente, ela foi então transferida para a UTI, né, lá do Primavera, e dentro da UTI ela apresentou uma nova síncope, uma síncope feia, deitada, né, no leito, ela apresentou uma nova síncope, e durante o episódio da síncope foi presenciado pela equipe de plantão um ataque cardíaco ventricular polimórfica flagrada no monitor, né? É o tipo de situação que o ideal seria ter um registro eletrocardiográfico, mas numa situação dessa de urgência, na grande maioria das vezes não dá tempo de você parar para fazer um eletro. A equipe já se mobilizou para iniciar as medidas de reanimação e para realizar a cardioversão ou desfibrilação da paciente, mas ela acabou apresentando uma reversão espontânea, entrou na taquicardia e saiu espontaneamente, sem precisar ser chocada, recuperou o nível de consciência. E os eletros vários que ela fez na sequência, todos eles mostravam esse mesmo padrão, um BAV 2:1. Em um dos traçados que eu chequei, que eu infelizmente não tenho aqui para mostrar, isso daí tem quase 2 anos e eu não tinha a foto de todos os traçados,
Mas na conversa que eu tive com o Luiz Flávio, que na hora foi quem estava lá no plantão da UTI, eu resgatei minhas conversas com ele pelo WhatsApp e tem lá, e depois eu lembrei também, que ela, além do BAV 2:1, a maioria dos eletros tinham esse padrão. Um dos eletros mostrava um período só com BAV avançado, né? Então, ao invés de 2:1, ela fazia condução de até 3:1, que aí a gente já considera avançado. E as medidas do QT corrigido, dos vários eletros que ela tinha, variavam entre 483 até o máximo maior de 557 milissegundos. Então, bem prolongado, todos eles bem prolongados. Foi iniciado infusão de magnésio, inserido o marca-passo provisório transvenoso pela equipe lá da UTI. Quando eu fui avaliá-la, ela já estava com o marca-passo provisório. Eu fiz os testes até inibir o marca-passo para avaliar o traçado com o marca-passo inibido, avaliar o monitor. E como era uma paciente que não tinha convênio, era uma paciente SUS, né? Ela tinha ido meramente para fazer um ultrassom no Primavera. Ela foi transferida para a unidade do SUS, né? Nosso serviço de referência aqui, lá o Hospital Cirurgia. Lá no cirurgia, ela fez uma ressonância cardíaca, porque chamou muita atenção essa observação, esse detalhe aí que você observou inicialmente, ô Gildo, daquela zona inativa, né? Então, sugerindo aí que a paciente, uma paciente sem nenhum histórico prévio, pudesse ter alguma cardiomiopatia aí associada, que pode ser uma das causas, né, de QT adquirido, são aqueles casos associados à cardiomiopatia. Mas essa ressonância dela veio sem alterações, fração de ejeção preservada, função biventricular preservada, sem realce tardio, sem áreas de edema, de cicatriz, nada. E essa paciente lá no hospital manteve esse quadro de QT prolongado, manteve sintomas não de síncope, mas de pré-síncope, lipotímia, e foi submetida ao implante de CDI bicameral e iniciado o propranolol também lá no hospital, né? E aí vem a primeira polêmica, né? Inicialmente foi-se pensado num marca-passo bicameral, certo? E ficou-se, né? Nós discutimos a CDI, marca-passo e tal, uma vez que ela mantinha aquele BAV 2:1, e a suspeita inicial que fosse um QT longo provocado por drogas, né? Ela fez aquele esquema prolongado de metronidazol com cipro, duas drogas que sabidamente aí aumentam o intervalo QT. Tinha poucos dias que ela tinha encerrado esse esquema e usou por 16 dias. Então, esperávamos que na evolução dela, esse QT fosse normalizando aos poucos, né? O que não ocorreu. E esperávamos também que a condução AV dela fosse melhorar, né? Mas ela manteve o BAV 2:1. E na discussão optou-se, então, ao invés do marca-passo, que seria pelas diretrizes, né, olhando apenas o QT longo, a princípio, nessa situação, seria inicialmente um marca-passo bicameral e beta-bloqueador e acompanhar a evolução. E se ela recorresse já com beta-bloqueador, aí sim partir para o CDI, mas optamos já por de cara o implante do CDI. Primeiro, porque ela teve aquele evento na UTI, né, do Primavera, de uma TV polimórfica que foi presenciada por toda uma equipe e sincopou lá outra vez, embora nesse momento ela estivesse virgem de tratamento beta-bloqueador, né? E outra é que chamava, apesar da ressonância normal, chamava muita atenção aquela zona inativa, né? Um eletro muito estranho para ser apenas um QT longo. E suspeitamos que ela pudesse estar numa fase inicial de abrir aí alguma outra cardiopatia com o passar do tempo.
Então, por esse motivo, a gente optou mesmo pelo implante do CDI, ao invés de manter só o marca-passo convencional com beta-bloqueador. Esse é o eletro que ela fez 8 dias depois, quando ela já estava no hospital cirurgia, já para se submeter ao implante do CDI. O padrão é semelhante, a gente observa aqui que aquela zona inativa persiste, aquele padrão 2:1 persiste, né? Aqui nós temos mesmo, e depois nós confirmamos que tem uma P aqui encavalada na onda T, então ela está fazendo um 2:1. Se a gente for medir o ciclo PP, a gente observa que a onda aqui apiculada é exatamente no meio do ciclo PP. Então, a frequência da onda P aqui, na verdade, é o dobro do que aparentemente seria aqui. Só o eletro já tracejado aqui, que a gente já tinha destacado, né, mostrando aqui o ciclo da onda P, que está bem irregular aqui. Mais uma vez, a medida do intervalo QT, início do complexo QRS, passando a tangente, passando a linha, na verdade, a linha ficou aqui na vertical, era uma linha horizontal, e o ciclo RR, que precede a sua medida, então, aquele mesmo padrão, mantendo o QT prolongado. Nessa medida aqui, nós fizemos duas derivações, né? A D2, que seria a derivação padrão, deu 501 milissegundos, e observamos que no V2, e aí a gente sempre deve buscar a derivação que aparentemente tem um maior QT, né? Se nada impede de você fazer em várias derivações e tentar encontrar o maior QT. Então, nós medimos também aqui em V2, que deu 557 milissegundos, né? Mais uma vez aqui a fórmula de Basel, o QT medido. De acordo com o QT medido, a gente tem o QT corrigido, o ciclo é o mesmo, no caso aqui o ciclo de 1160 milissegundos. Aqui só para destacar aquela primeiro traçado do D2 longo e aqui a medida do V2, né? Que já é uma onda T aí que oferece uma certa dificuldade para fazer a medida correta, mas aí a gente pega aqui essa parte final para passar a tangente e encontrar o ponto final aqui do intervalo QT. E foi feito o implante do CDI, aqui a radiografia, não é nem a radiografia, aqui é a imagem da escopia na sala de hemodinâmica, e esse videozinho mostra os sinais endocavitários, confirmando que realmente era uma onda P encavalada ali na onda T, né? Aqui nós temos o sinal, o canal do Farfield, que é meio como se fosse, simula o eletro de superfície, né? Mostrando aqui o sense atrial na onda P, o sense ventricular no QRS, e outro sense atrial aqui, que coincide com o final aqui da onda T, né? A onda T não é só essa partezinha positiva, não, ela ainda tem uma partezinha negativa aqui. Então, temos aqui a confirmação. E aqui o sinal endocavitário, os eletrogramas intracavitários, né? Nós temos aqui a 2P para o QRS, 2P para o QRS, e nesse caso aqui, ó, ela chega a fazer um 3:1. Ela faz duas P's bloqueadas aqui, ó, dois átrios bloqueados para um conduzido, que isso já tinha sido visto num dos traçados lá do Primavera. Então, com sinais endocavitários, a gente tem a confirmação, a certeza daquela suspeita do eletro. Aqui o videozinho passa em tempo real, ó. A P conduzindo, a outra bloqueando, a P conduzindo, a outra bloqueando, né? Passar mais uma vez aqui que o vídeo é rápido. Uma P conduzindo, a outra bloqueando. E é isso aí. Encontramos na literatura, e essa foi a nossa suspeita, de um bloqueio AV funcional, né? Esse relato de caso aqui numa revista de impacto, mostrando que seria um pseudo 2:1, né? Porque, na verdade, nesse caso aqui, que depois a gente viu que o nosso evoluiu de forma um pouco diferente, mas é um relato bem semelhante, uma paciente com um QT longo
induzido por droga e, nesse caso aqui, também por hipocalemia, fazendo um BAV 2:1. Se a gente observar aqui no V1, olha só, uma onda P, a princípio, poderia-se até pensar numa bradicardia aqui sinusal, mas a frequência sinusal não está bradicárdica. Tem uma P aqui e outra P aqui, uma P aqui e outra P, né, no pico da onda T. Então, o sinusal dela não está bradicárdico, né? A gente não pode chamar isso de bradicardia sinusal, a frequência ventricular que está bradicárdica aqui. E por que que isso ocorre? Esse pseudo 2:1, né? Um bloqueio AV funcional. E só de curiosidade, esse caso aqui, acho que é uma paciente psiquiátrica, que comia argila e teve hipocalemia, nauseada, usou metoclopramida, que é outra substância, né? No nosso dia a dia, a gente tem várias substâncias, várias medicações que a gente usa comumente que prolongam o QT, então devemos sempre estar atento aí, principalmente na combinação dessas medicações, como foi o caso da nossa paciente, né, do cipro com o metronidazol, e nesse caso aqui, a combinação da medicação com distúrbio hidroeletrolítico, a hipocalemia, que é a que mais causa aí prolongamento do QT. Então, por que que ocorre esse bloqueio AV funcional, esse 2:1 funcional? Nós temos um QT tão prolongado que o ciclo da onda P é menor do que a medida do QT. Então, você tem uma P conduzindo, a próxima onda P, ela cai no período refratário, aqui no potencial de ação, no período refratário absoluto, e por isso ela é bloqueada. Mas você não tem uma doença intrínseca do sistema de condução, né? É um bloqueio AV funcional. O QT fica tão prolongado que alonga muito esse período refratário absoluto. Então, quando a P cai no período refratário do ventrículo, ela não consegue despolarizar esse ventrículo e é bloqueada. E aqui é o eletro que eles mostram no traçado quando o ciclo da onda P ele aumenta, ou seja, a onda P, o sinusal fica um pouco mais lento, aí ele começa a conduzir 1:1, né? Quando ele acelera, ele fica mais curto do que o intervalo QT, e aí volta a cair aqui, ó, a linha azul, volta a cair a P quando acelera, volta a cair no período refratário, né? E isso daqui só vai ser resolvido quando você conseguir encurtar esse intervalo QT, e essa onda P não vai mais cair no período refratário, e aí vai conduzir 1:1, como está aqui no início do traçado. Então, essa foi a nossa primeira hipótese, né? Uma paciente com um QT longo induzido por drogas, né? Sem cardiopatia estrutural, fazendo um BAV 2:1 funcional. Mas a evolução depois não foi exatamente essa, e aí eu vou mostrar depois. Falando desse mesmo caso aqui, desse relato, a gente observa, na medida em que o potássio vai normalizando, ó, potássio de entrada 2,7 vai normalizando, o QT ele vai reduzindo também, né? Então, ele vai reduzindo até chegar próximo dos valores normais aqui, com o potássio final de 4, e nós já temos aqui um eletrocardiograma, né? O QT corrigido aqui já está normal, né, para mulheres. Então, esse eletro aqui final com o potássio normal já está com um QT normal, e aí condução 1:1, você não tem mais o BAV 2:1. E nós esperávamos que essa fosse ser a evolução da nossa paciente, né, mas não foi bem assim que a coisa seguiu. Esse aqui é um outro relato de caso, né, dos nossos arquivos aí de cardiologia, da equipe lá do Rio de Janeiro, que mostra também, novamente, paciente do sexo feminino. Esse é um fator de risco, né, o sexo feminino, um fator de risco aí para QT longo induzido por drogas. Nesse caso, era uma puérpera que fez uma cardiomiopatia aí, periparto, mas com uma disfunção ventricular leve, e mais uma vez aqui hipocalemia, como no caso anterior,
ela internou com uma IC descompensada, congesta, hipocalemia, ainda recebeu diurético e ainda por cima estava com uma infecção urinária por E. coli, foi iniciado ciprofloxacino, e ela teve um alargamento maior do intervalo QT, e essa paciente chegou a fazer, como demonstra aqui na figura aqui da publicação, ela chegou a fazer um torsades também, como a nossa paciente fez lá na UTI do Primavera. Infelizmente, nós não temos da nossa paciente o traçado aqui, mas foi presenciado aí por várias pessoas no momento em que ela sincopou na UTI. E aí, olha só, depois que eles iniciaram, ela recebeu o marca-passo provisório, foi iniciado o propranolol, teve um certo encurtamento do QT, mas não a normalização completa, a hipocalemia dela foi corrigida, o antibiótico foi trocado, e aí, nesse caso, foi que basicamente seria a recomendação, se fosse seguir a risca da diretriz, um marca-passo bicameral, ela não recebeu CDI, iniciado o propranolol, que não chegou a normalizar o QT, ela teve alta e olha só o que aconteceu. 4 meses após a alta, a paciente apresentou novo episódio de síncope sem pródromos, o eletrocardiograma com o QT aumentado, e aí foi optado, aí sim, por implantar um CDI, fazer um upgrade aí do CDI. Então, esse é o maior temor, né, nesse cenário. Se pôr um marca-passo bicameral, ok, seguir a recomendação, beta-bloqueador, e o paciente apresenta um quadro desse, que pode ser um quadro definitivo, né? Que ela poderia não sobreviver, nesse caso aqui, a essa segunda situação, tá? Infelizmente, no relato deles, eles não detalham o que o marca-passo registrou. Eu acredito que foi uma síncope, mas sem registro de arritmia ventricular lá, que ficou gravada na memória do marca-passo. Eles não deixam isso claro aqui no relato. Acredito que se tivesse o registro, eles teriam mencionado, mas seria o maior temor, e foi o temor que nós ficamos também com a nossa paciente, né? De repente, pôr um marca-passo bicameral, propranolol, otimizar, beleza e tal, e depois ela fazer um quadro desse desprotegida com o marca-passo bicameral. Bom, então, falando da síndrome do QT longo em si, né, é uma canalopatia por disfunção preferencialmente dos canais de potássio, em seguida, com a menor frequência, canais de sódio, com menor frequência, canais de cálcio. Canalopatia que, como as outras, predispõe a arritmias ventriculares, especificamente torsades, e morte súbita, que pode ser a primeira manifestação, né? Um paciente sem diagnóstico, a primeira, e assintomático, pode ter como primeira manifestação uma morte súbita. E a taxa anual muda muito a depender se o paciente é sintomático ou não. Em assintomáticos, é uma taxa muito baixa, de menos de 0,5%. Se o paciente for sintomático, principalmente se tiver síncope, essa taxa já aumenta mais de 10 vezes, né? 5% de morte súbita anual, que é uma taxa considerável. Uma prevalência aí de 1 para 2 mil nascidos vivos. Nós temos aí essa diferenciação entre o QT longo congênito e o adquirido, que seria aquele induzido ou por drogas ou por distúrbio hidroeletrolítico ou outras situações, mas os estudos atuais mostram cada vez mais que na investigação desse QT longo adquirido, sempre tem ali, sempre não, mas muitas vezes se encontra algum gene responsável, alguma predisposição genética. O screening genético, nesse caso, nessa situação do QT longo, ele é positivo em 75% dos casos. Então, sempre que possível, fazer o que não é muito nossa realidade, né? Principalmente no âmbito do SUS, mas mesmo em convênios, às vezes, quando você solicita, o convênio não cobre, o exame ainda é caro, nem todo paciente está disposto a fazer, mas aqui é uma situação que vale a pena, né, investir no screening genético, porque ele é positivo em 75% dos casos.
é um índice elevado, entre os maiores aí, entre as canulopatias, e ele ajuda a estratificar risco, porque temos alguns genes aí que só pela presença dele, independente de sintomas, já caracterizam alto risco. Nós temos hoje cerca de 17 genes já bem estabelecidos como associados à síndrome do QT longo. Algumas publicações falam bem mais do que isso, mas muitos ainda não têm uma comprovação bem precisa. E 90% dos casos são esses 3 genes aqui os responsáveis, né? O KCNK1, que provoca a síndrome do QT longo tipo 1, o KCNH2, que provoca a síndrome do QT longo do tipo 2, e o SCN5A, que é o mesmo gene envolvido aí na síndrome de Brugada, né? Os 2 primeiros são genes aí associados a canais de potássio, e o terceiro aqui associado a canais de sódio, que seria o tipo 3, né, o QT longo tipo 3. Em relação à genética, eles são divididos em 3 grupos, né, os autossômicos dominantes sem manifestação extracardíaca, que seriam esses 3 aí principais, os autossômicos dominantes com manifestações extracardíacas, aquelas síndromes de Andersen-Tawil e síndrome de Timothy, né, que são síndromes que o paciente apresenta aspectos bem sugestivos, deformações músculo-esquelética, no caso da síndrome de Timothy, associada a convulsões, Andersen-Tawil associada a paralisias periódicas, e temos também os autossômicos recessivos, a síndrome de Jervell e Lang-Nielsen, que é o QT longo que está associado à surdez congênita. Na síndrome do QT longo adquirido, nós temos algumas causas ou fatores de risco bem definidos, como medicamentos, né? Temos uma lista bem extensa de medicamentos associados ao prolongamento do QT, e aqui algumas drogas que são do nosso dia a dia, né? Como os antiarrítmicos, amiodarona e sotalol, os outros nós não temos aqui no Brasil, mas lembrar de sempre acompanhar com ECG periódico, o intervalo QT desses pacientes, e estar sempre atento a pacientes que usam essa droga, de repente usar uma combinação com as quinolonas, que vão aumentar ainda mais esse QT. Agentes psicotrópicos que são muito usados, né? Aldol, quetiapina, risperidona, antidepressivos, a amitriptilina, fluoxetina, a venlafaxina, né? São medicações do dia a dia. E muitos pacientes, às vezes, usam uma associação dessas medicações aí, às vezes, muitos de uso contínuo, né? Então, a atenção a acompanhar o QT aí desses pacientes, né? Temos outros aqui, a famosa cloroquina, né? Que teve toda aquela discussão aí durante a pandemia, hidroxicloroquina, embora eu, pessoalmente, nunca vi paciente fazer um QT tão prolongado assim com hidroxicloroquina. Foi aquela polêmica toda aí da pandemia, né? Opioides e tal, então medicações do dia a dia, né? Além de medicações, bradicardia extrema, também associada a QT, inclusive é uma das indicações de se passar provisório, né? Hoje em dia, paciente com BAVT, BAV 2:1, está se passando cada vez menos provisório, né? Tenta se segurar para o paciente já ir direto para o marca-passo definitivo, quando é o caso. Temos algumas situações em que o provisório está indicado, instabilidade hemodinâmica e tal, mas uma das indicações é exatamente no QT longo, quando essa bradicardia provoca um QT mais prolongado. E aí, bradicardia extrema, que é considerada no texto desses artigos aqui, seria aquela abaixo de 40. Nossa paciente aqui, ela não chegou a se enquadrar nisso daí, nessa bradicardia extrema, né? A frequência lá na evolução da urgência do Primavera estava lá 42, no eletro estava lá 49, beirando 50, então meio limítrofe. Distúrbios hidroeletrolíticos, né, como eu já falei, principalmente cálcio, potássio, que é o principal, e magnésio, hipotiroidismo, cardiomiopatias estruturais,
Por isso que nós suspeitamos, nesse caso, por aquele padrão do eletro, com aquela zona inativa e tal, que a paciente pudesse ter alguma cardiomiopatia aí. No eco dela, logo após a intercorrência, o eco mostrou uma fração de ejeção do VE levemente reduzida, 48%, né? Mas foi logo após a intercorrência que ela teve a parada autorrevertida, digamos assim, mas a ressonância que ela fez depois deu normal e tal. Gênero feminino é um fator de risco, né? Os dois casos aqui que eu mostrei no relato, e mais o nosso caso, tudo mulher. E a predisposição genética, né, que está cada vez mais sendo detectada nesses pacientes que, teoricamente, teriam um QT longo adquirido, né? Temos alguns genes aqui, mutações bem específicas que predispõem a esse aumento do QT induzido por drogas ou por essas outras situações aí. Esse artigo de revisão é bem recente, né, do próprio Schwartz, menos de um ano de publicação, e quase todos os artigos trazem essa tabelinha aqui, né? Os critérios de Schwartz para diagnóstico da síndrome do QT longo. Você tem aqui os itens que você vai pontuando, né? A pontuação de 0 a 1 é baixa probabilidade, 1,5 a 3 probabilidade intermediária, 3,5 pontos, ou seja, acima de 3 pontos, alta probabilidade. E nossa paciente, ela pontua em muita coisa, ela tem uma pontuação altíssima. Então, ela chegou a fazer QT acima de 480 milissegundos, já ganharia 3 pontos. Ela fez um Torsades, embora não registrado em eletro, mas visto no monitor. Ela tem algumas derivações com esse NOT aqui na onda T. Uma frequência cardíaca baixa para a idade, ela teve síncope, né? Os outros fatores aqui, fator familiar, ela desconhecia, né? De ter alguém com morte súbita na família com menos de 30 anos aí de idade, mas ela teria uma pontuação altíssima aqui, então realmente seria uma alta probabilidade. E aqui se destaca os tipos, né? As morfologias diversas que o paciente pode apresentar. Onda T bífida, onda T invertida, onda T bem apiculada, que pode, né, sugerir até um processo de isquemia miocárdica. O NOT, que é um critério que pontua aqui para diagnóstico, quando tem um NOT aqui, que aqui até parecia um pouco, né? Poderia ser uma P aqui, um 2:1, como a gente viu nos eletros, mas aqui dá para ver que, assim, tem uma morfologia um pouco diferente e o ciclo muda um pouco aí também do PP. O rastreamento genético, que tem 75% de positividade, a princípio deveria ser considerado para todos os pacientes, mas a gente sabe que não é nossa realidade. De acordo com o tipo do QT longo, tipo 1, 2 ou 3, nós temos algumas particularidades, inclusive influenciando o tratamento, né? O que melhor responde a beta-bloqueador é o QT longo tipo 1, o que melhor responde também à denervação simpática, né? A simpatectomia é o tipo 1, embora os outros também tenham uma resposta. O tipo 3 é aquele que muda um pouco o tratamento medicamentoso. A primeira opção seria o mexiletine e não o beta-bloqueador. O tipo 2 responde também a mexiletine, mas ainda assim, para o tipo 2, a primeira opção é beta-bloqueador, e se associa mexiletine se o paciente ainda evolui com eventos, apesar do uso do beta-bloqueador. Os triggers mudam também, os triggers para o paciente fazer síncope, para o paciente fazer torsades. No QT tipo 1 seria mais estresse adrenérgico, no QT tipo 2 seria mais estresse emocional, susto, e eles são bem sensíveis também à queda de potássio, também no período pós-parto por alterações hormonais, como foi aquele caso relatado lá nos arquivos de cardiologia. O tipo 3 é o contrário, é em repouso, é dormindo, é aquele paciente que morre
dormindo, tem uma parada dormindo. Então, as recomendações vão mudar conforme as características. No tipo 1 tem a limitação aí para atividade física mais extrema. No tipo 2, ter mais atenção ainda com potássio, que isso é válido para todos, mas aqui uma recomendação especial de manter o potássio acima de 4 e evitar, na medida do possível, né, estresse emocional, sustos, conforme está relatado aí na tabela. E o tipo 3 é aquele que, assim, a princípio, é aquele paciente que nunca deve dormir só, né? A menos que ele já tenha um CDI ou então um desfibrilador externo, né? O vestível aí que se fala. E a característica eletrocardiográfica também vai mudar conforme o tipo, os 3 tipos principais, né? No tipo 1, nós temos um QT longo às custas de uma ampla onda T e mais uma amplitude maior, que até se assemelha mais ao nosso caso. O tipo 2 seria aquele que a onda T é achatada, mas ela tem uma base bem larga. E o tipo 3 é aquele que o aumento do QT se dá mais às custas do prolongamento do segmento ST do que propriamente ao alargamento da onda T, né? Muitas vezes eles têm uma onda T normal, mas um ST bem prolongado. Essa tabela traz aqui, desde da estratificação de risco, a avaliação do paciente, critérios diagnósticos e as intervenções farmacológicas e invasivas, né? Nós temos aqui os exames complementares, porque isso é muito variável, o segmento ST ele é muito dinâmico, então realizar um holter de 24 horas pode ter momentos que o paciente está com o QT normal e pode ter momentos que ele se prolonga, e aí o teste ergométrico, hein, Geudo, que caracteristicamente na recuperação você observa aquele prolongamento do intervalo QT e o paciente no início do exame tem um QT normal, e no 4º minuto, isso é uma característica, mas pode ser a qualquer momento da recuperação, ele apresenta o período que ele, a fase do exame que ele pode ter o maior alargamento aí do QT. Exames de imagem para excluir cardiopatia, né, estrutural, e os critérios diagnósticos, todo artigo fala daquela tabelinha do score de Schwartz, né? O diagnóstico confirmado acima de 3 pontos, né? A partir de 3,5 pontos. Mas o critério, ele também pode ser levado em conta apenas pelo comprimento do QT corrigido, né? Então, aqui ele traz, outros autores trazem valores um pouco diferentes, a gente vai ter uma outra tabela mais para frente, mas como assim, a partir de 500 milissegundos já é altamente provável, entre 480 e 499 é possível, né? Se ele só tem o alargamento do QT, mas não tem nada a mais, nem síncope, nem nada a mais. Então, o manejo desses pacientes pode ir desde um manejo conservador, de apenas evitar drogas, evitar situações que podem prolongar o QT, né, distúrbio hidroeletrolítico e mais, o manejo farmacológico, beta-bloqueador, que é praticamente usado aí para todo mundo, até mesmo em alguns casos em paciente que tem um QT normal, a gente vai ver mais para frente, e tem uma genética positiva. Tem alguns casos que já está, depender da genética, já está indicado o uso do beta-bloqueador, mesmo em pacientes assintomáticos. E implante de CDI, prevenção secundária para todos, né? Mas aí se considera prevenção secundária aquela parada cardíaca que foi reanimada. Nossa paciente, a princípio, não se enquadraria, porque, né, ela parou na UTI, né? Mas com uma recuperação aí espontânea, mas a gente não pode dizer, né, que não tenha sido. A prevenção primária é mais discutida,
A indicação, principalmente naqueles casos que tem recorrência de síncope, a despeito já do uso do beta-bloqueador, ou a despeito de manutenção de um QT acima de 500 milissegundos, né? É um critério de risco muito alto, quando o QT se mantém acima de 500 milissegundos, e nossa paciente, ela teve em vários eletros QT acima de 500 milissegundos, tá? Ou pacientes que você não pode usar beta-bloqueador, estaria indicado o beta-bloqueador e, se necessário, suporte com marca-passo para otimizar o beta-bloque, mas o paciente não pode. Nossa paciente também, puxando aí um pouco para justificar o CDI, num primeiro momento, ela não poderia usar beta-bloqueador quando ainda estava sem o provisório, mantendo aquele BAV 2:1, e mesmo depois, com o uso que foi iniciado do propanolol, ela, a muitos momentos, ficava com a pressão meio limítrofe, uma tendência à hipotensão, né, sintomas aí de tontura e tal. Então era uma nossa paciente também, era uma paciente que, assim, otimizar beta-bloqueador para ela, a gente já sabia que ia ser difícil. Esse foi um outro fator que nos levou aí para o implante do CDI. Mais um artigo de revisão, né? Na avaliação do paciente, todos pegam aqui no mesmo ponto a história clínica e o histórico, né, familiar, as características do eletro, o quanto esse QT é prolongado, quanto mais prolongado for, pior o prognóstico, teste ergométrico para avaliar na fase da recuperação, né, se ele chega a se prolongar muito mais, teste genético, que a princípio estaria indicado para todos, os critérios diagnósticos, mas o que eu falei, todo artigo ele fala do score de Schwartz, né, como critério diagnóstico, mas você pode estabelecer o diagnóstico também com o teste de genético e com a medida isolada do QT. No outro, ele dava como altamente provável a partir de 500 milissegundos. Aqui ele já separa um pouco para mulheres, seria já critério diagnóstico a partir de 480 milissegundos, independente de qualquer sintoma, independente do score de Schwartz, e para homens a partir de 470 milissegundos. As diferenças eletrocardiográficas dos três tipos aí principais, que correspondem a 90% aí dos casos de QT longo, a estratificação de risco, que se leva em conta a medida do QT, aí nossa paciente pontuaria, ela chegou a fazer um QT de 557 milissegundos, que eu botei lá no slide lá do caso clínico, foi dos vários QTs que eu medi, foi o mais prolongado, ela fez 550, teve um com 557, parada cardíaca, né? Nossa paciente ali ficaria, né, pelos artigos, pela literatura, como ela não chegou a ser reanimada, então ela não entraria aqui, mas é aquela coisa, né? A gente fica ali com uma pulga atrás da orelha que ela chegou a ter na UTI, com a recuperação espontânea. E síncope cardiogênica, nossa paciente teve também síncope cardiogênica. Outros marcadores, idade, aí se fala entre a infância até os 40 anos, abaixo de 40 não seria o caso nosso, seria um maior risco, o sexo feminino, nossa paciente, e o genótipo, que infelizmente no nosso caso nós não temos, né, e nem tivemos condição aí, de fazer pela limitação aí do serviço público. Tratamento conservador, evitar drogas, exercício seguro, principalmente no tipo 1, beta-bloqueador tipo 1 e 2, mexiletim para tipo 3, tratamento intervencionista, marca-passo bicameral convencional para manter uma frequência maior e suporte terapêutico para conseguir otimizar a beta-bloqueador. E aqui na programação do marca-passo para esses pacientes, os colegas aí que fazem, né, estimulação, estão habituados a isso. Esse é o tipo de paciente que a gente já deixa uma frequência
basal mais alta, né? Normalmente a gente programa a frequência de repouso no marca-passo, a frequência mínima entre 50 e 60, a depender do paciente e tal. Nesses pacientes aqui de QT longo é comum se deixar uma frequência mínima mais alta, e uns 70 e tal, a depender da resposta para encurtar o QT. A simpatectomia, né, que é a maioria das vezes feita por toracoscopia, que é indicado em daqueles pacientes que têm um QT longo de alto risco, mas que tem alguma contraindicação para o CDI, ou no paciente que tem o CDI e está tendo choque de repetição a despeito da otimização aí do beta-bloqueador, o paciente continua tendo choque, então a simpatectomia tem uma boa resposta nesses casos, e o CDI para aqueles de mais alto risco, principalmente na prevenção secundária. E esse quadro aqui, ó, nessa tabela, mostra muito bem o quão significativo é o aumento do QT, né? Quanto maior o patamar desse aumento, principalmente aqui a partir de 500 milissegundos, maior é o risco, tanto de eventos cardíacos como menores, como uma síncope, quanto de eventos maiores, né, como uma morte súbita. Então, quanto maior aí o QT, maior é o impacto aí no prognóstico desses pacientes. E, por final, né, o que as diretrizes mais recentes, que são as diretrizes europeias, né, de 2022 para prevenção de morte súbita, o que as diretrizes destacam em relação ao QT longo? Então, o diagnóstico ele pode ser devido apenas ao QT prolongado, né, classe 1, aqui com QT a partir de 480 milissegundos, é o caso do nosso paciente, independente de sintomas, isso daqui, ou o score de Schwartz, né, maior que 3, né, a partir de 3,5. Então, você bate o martelo para confirmar esse diagnóstico. O teste genético também é classe 1, deveria ser feito para todos os pacientes, né, e aconselhamento também genético da família e tal. Algumas mutações, né, já conferem alto risco para esses pacientes, independente de sintomas. Pode ser considerado aqui já classe 2A, nesse valor de intermediário entre 460 e 480 milissegundos, o diagnóstico pode ser considerado na ausência de causas secundárias, né? As recomendações gerais de se evitar drogas que prolongam o QT, se evitar distúrbio hidroeletrolítico, o trigger de acordo com o genótipo, como a gente já viu no outro quadro, né? Tipo 1, 2 e 3, cada um vai ter um trigger diferente. Beta-bloqueadores que são usados praticamente para todo mundo, a particularidade do QT tipo 3, QT longo tipo 3 da preferência para mexiletine, tudo isso classe 1. E olha só, mesmo para pacientes com QT normal, se ele já tiver uma mutação patogênica, então aqueles casos que tem um caso índice, você vai pesquisar a família. Tem um familiar com uma mutação patogênica, mesmo que ele tenha QT normal, assintomático, o uso do beta-bloqueador para esse paciente é classe 2A, né? E implante de CDI naqueles pacientes com parada cardíaca, classe 1, logicamente, em pacientes que são sintomáticos, mesmo usando beta-bloqueador, né, ou terapia genética específica, aí, terapia mexiletine, no caso do tipo 3, mesmo assim sendo sintomático. Se o CDI é contraindicado, é classe 1, fazer a simpatectomia. O que mais aqui que vale a pena destacar?
O estudo eletrofisiológico não tem valor nesses pacientes, então é classe 3, estudo eletrofisiológico não está indicado nos pacientes com QT longo para estratificar risco e para você decidir aí se vai implantar um CDI ou não, né? 2B seria naqueles pacientes aí assintomáticos, né? Implantar, o paciente tem critérios de alto risco, tem um genótipo, mas é completamente assintomático, o nível de evidência menor aí, 2B, né? Então, para finalizar, no nosso caso aí dessa paciente específica, nós ainda temos muito a investigar. Essa internação dela no Primavera já vai fazer 2 anos. Desde então, ela está acompanhando no ambulatório lá do Hospital Cirurgia. Nosso colega Marcos Paulo é que a acompanha. Hoje eu, inclusive, tive uma conversa com ele e, ao contrário do que a gente esperava, dela recuperar a condução AV, usando propanolol, encurtando o QT, né, diminuindo o período refratário, e ela tem uma baixa taxa de estimulação ventricular, né? Normalmente, esses pacientes com QT longo, que tem dispositivo, a gente espera uma taxa de estimulação atrial alta, mas com uma condução AV boa, uma taxa baixa de estimulação ventricular. Então, em conversa hoje mesmo com o Marcos, ele me falou que a paciente está assim, com 100% de pace ventricular e no teste de sensibilidade ela está sem escape, ou seja, bloqueou mesmo completamente a condução AV. Não era o que a gente esperava de início. Imaginávamos que a evolução seria como aquele primeiro relato de caso lá, que ela fosse recuperar a condução AV. Não foi o que aconteceu. Mais uma vez, nos deixa aí com a pulga atrás da orelha, que essa paciente não teria só esse QT longo. Pode ser que ela ainda vá abrir algum quadro aí de alguma cardiomiopatia, né? A gente sabe que as alterações eletrocardiográficas às vezes precedem as alterações estruturais e anatômicas, então é um caso que ainda precisa, algumas peças precisam aí completar esse quebra-cabeça, né, para a gente desvendar esse mistério aí, tá? Então, obrigado aí a todos pela atenção.